Esse vídeo é para você que pega o seu exame de sangue, olha lá, vê lá hemograma e você vê aquela confusão de siglas, só vê o valor de referência e acha que está tudo bem. Cara, fazer leitura de exames é bom, indico, você tem que fazer exames. Muita gente faz por conta própria, mas procura um profissional para te auxiliar. Muitas vezes, não só no hemograma, como no exame todo, tem variáveis que podem estar dentro dos valores de referência, mas que podem indicar tendências, tá? E esse vídeo aqui é para você que tem curiosidade de saber como se faz a leitura do hematócrito. Do hematócrito não, do hemograma. O que é cada componente, o que altera cada componente, tá? Vou tentar falar aqui de maneira simplista. Isso serve para você, marombeiro autodidata. Tem marombeiro aí de 15 anos que sabe de tudo, mas não sabe ler um hemograma. E, cara, eu arrisco dizer por baixo, 60% dos nutricionistas aí não sabem nem o que são os componentes ali do hemograma. E, galera, você que precisa de consultoria, precisa de prescrição de exames, leitura de exames, azonutri.com. Monta todo o seu planejamento, dieta, treino, protocolo de ergogênicos, suplementação, protetores, leitura de exames, suporte, alterações, atualizações ilimitadas. Só ir lá em azulnutri.com, tem todas as informações lá. Vai na aba de planos, efetua o pagamento que eu vou te chamar no seu WhatsApp para a gente alinhar o início aí. Galera que quiser me seguir nas redes vizinhas, @azunutri_. E galera, por favor, se inscreve no canal agora no começo, cara, que eu faço um trabalho legal aqui, vai. Se inscreve, me ajuda muito no meu trabalho, dá o like e ativa o sininho. Galera que precisar, hormônios, Landerlan, entrega segura, é o revendedor autorizado da Landerlan, ou seja, você está pegando direto da Landerlan. E todos os outros Landerlans que você achar por aí, é porque pega com esse fornecedor, ou traz direto lá da Landerlan, ou pega nesse fornecedor e revende, ou seja, você não vai pagar um preço que é o preço de origem. Então aqui você tem um preço direto da Landerlan, você tem entrega com seguro, você tem a garantia de que não é produto falsificado, inclusive tem aplicativo para isso, e possibilidade zero de você tomar golpe, tá? Esse aqui é realmente o contato direto da Landerlan. Escaneia o QR Code ou se não, tem o link aqui na descrição. Galera que precisar de manipulados e protetores, Oficial Pharma tem a melhor matéria-prima do mercado. E na hora de finalizar a compra, é só inserir o meu cupom azul que você tem um desconto. Escaneia o QR Code aqui ou já entra lá no site. Galera, bora pro vídeo. Vamos aqui, ó, pegar um hemograma. Isso aqui é um hemograma de um aluno, lógico que tá com o nome escondido, né, ou oculto. Cara, vamos lá. Vou tentar ser breve para o vídeo não ficar longo. Então, o que a gente vai fazer? Cara, não vou falar de valor de referência, que apesar que eu falei que pode ter tendências mesmo dentro do valor de referência, cara. Por isso que você precisa de um profissional para analisar. Mas, aqui, vamos lá. Cara, método, automação Rocher. Isso aqui é uma máquina que faz a leitura do sangue. Fazendo a leitura do sangue, cara, ela já consegue dar todos os dados. E é por isso que quando você vai num pronto-socorro, por exemplo, você está com um quadro de infecção urinária. Aí eles vão pedir para você o hemograma lá para detectar alguma infecção, alguma coisa. E aí você vê que você espera uns minutinhos lá, dependendo do pronto-socorro, vai esperar para caramba, mas não é por causa do método. Mas vamos lá, vou pegar de referência um hospital que tem aqui em Alphaville, o 9 de julho. Cara, já precisei fazer um hemograma lá de pronto atendimento. Cara, foi questão de 15 minutos já saiu o hemograma, tá? Então, série eritrocitária. Isso aqui geralmente vem como eritrograma, tá? Esse laboratório vem um pouquinho de diferença. Série leucocitária vem como leucograma. E série plaquetária é o plaquetograma, só que geralmente vem só como plaquetas. Cara, eritrocitária, eritrograma, isso aqui são os glóbulos vermelhos. E leucócitos, série leucocitária ou leucograma, são os glóbulos brancos e o restante é plaqueta.
Começando a falar dos glóbulos vermelhos. Cara, eritriócitos são os próprios glóbulos vermelhos. Então, eritriócitos é a contagem dos glóbulos vermelhos. Qual que é a função dos glóbulos vermelhos? Transportar sangue. Então, cara, quando vai ter um aumento de eritriócito? Se tiver um aumento, o que eu posso identificar? Você pode identificar o uso de anabolizante. Cara, anabolizantes, em geral, alteram a contagem de glóbulos vermelhos, tá? Eu vou chegar no hematócrito, que eu sei que você já está se perguntando aí. Os de hemogenin, principalmente, que afeta com mais intensidade nesse quesito. Mas pode ser uma desidratação, inclusive tem como você fazer um tratamento com hiperidratação, ou pode ser questão de altitude, por exemplo, cigarro também, mas questão de altitude, sabe? Aquela questão do jogador de futebol que vai jogar nas alturas e ele precisa chegar alguns dias antes para adaptar, justamente porque precisa aumentar os glóbulos vermelhos para aumentar o transporte de oxigênio, para ele ter maior eficiência de consumo de oxigênio, tá? Não é exatamente aumentar os glóbulos vermelhos, mas eu vou explicando assim aqui no decorrer do vídeo. Hemoglobina, o que é a hemoglobina? É a proteína em si que carrega oxigênio. Essa proteína tem um aumento quando tem a questão de altitude. É ela que realmente vai carregar o oxigênio, só que ela faz parte da hemácia. A hemácia é o glóbulo vermelho, para quem sabe. Eritriócitos é o glóbulo vermelho. Eritriócitos, hemácia e glóbulos vermelhos é a mesma coisa, tá? A hemoglobina é um pigmento. Tanto é que se você tiver uma baixa na hemoglobina, o sangue fica mais pálido, tá? Então, uma alta pode ser desidratação, pode ser altitude, pode ser uso de anabolizante. Eritriócitos, hemoglobina e hematócrito, alto e baixo, tem mais ou menos as mesmas causas. Inclusive, esses três, quando está baixo, no geral, é uma anemia, quando está alto, policitemia. Aí chegamos, quando está baixo, pode ser também a anemia, como vocês sabem, pode ser um sangramento, inclusive nas fezes, pode ser na urina, tá? O hematócrito, chegamos no hematócrito, que você, marombeiro, geralmente só conhece essa parte do hemograma. O que é o hematócrito? Você vê que o hematócrito ele se dá em percentual. Por quê? Do volume sanguíneo, de todo o volume de sangue do seu corpo, esse é o percentual de glóbulos vermelhos que tem lá. Então, aumento do hematócrito, aumento da oxigenação, mas também o sangue fica mais espesso, mais viscoso, tá? E aí, o que você pode fazer? Cara, mais usado como protetor natoquinase, tá? A S abaixa hematócrito, não, cara. A S é antiplaquetário. Ele previne eventos cardíacos. Por isso é tão importante o uso em hormonizados. O hematócrito, tá? Alto é a mesma coisa, desidratação, altitude, tabagismo, uso de anabolizante, e o baixo é anemia. Pode ser uma hiperidratação também, tá? Aí chegamos nos 4 de baixo, que são marcadores dos de cima, tá? HCM são siglas, tá? A HCM hemoglobina corpuscular média. O que é? A quantidade de hemoglobina dentro do sangue. Lembra que eu falei para vocês? Hemoglobina é o que carrega oxigênio. Então, o HCM é a quantidade de hemoglobina em cada glóbulo vermelho, tá? Tá como hemoglobina corpuscular média, tá? É a quantidade que tem dentro do glóbulo. Quantidade, lembre-se disso, eu falei quantidade. Quantidade é a contagem, ou seja, se eu tiver 10 garrafas dessa aqui, eu vou contar 10. Isso é quantidade. O que pode abaixar? Como está relacionado à hemoglobina, aos glóbulos vermelhos, o transporte de oxigênio, mesma coisa. Baixo, anemia, principalmente ferropriva. Como a hemoglobina, como eu falei, é o que pigmenta
o sangue é uma proteína que pigmenta também o glóbulo vermelho, não, as hemácias se tornam mais pálidas. E alto, você tem uma anemia que é a macrocítica, que são as hemácias maiores com mais hemoglobina, tá? Então você consegue diferenciar o tamanho da hemácia só pelo volume da hemoglobina, pela quantidade de hemoglobina, inclusive, na hemácia. Isso porque, se você tiver uma hemácia pequena e muita hemoglobina, ela não cabe. Então, necessariamente, você precisa de uma hemácia mais grande, uma hemácia maior. Então, é uma anemia macrocítica, macro, grande, tá? VCM, volume corpuscular médio. Esse é o tamanho das hemácias, tá? O que pode aumentar, trazer um tamanho maior de hemácia? Vitamina B12, alcoolismo, e o que pode trazer um volume menor? Uma anemia, que seria microcítica, por conta que a hemácia se torna menor, ou talassemia, que é uma doença geralmente genética, tá? Que ela afeta diretamente a produção. E provavelmente quem tem talassemia vai ter que fazer tratamento por toda a vida, tem que manter sob controle, tá? CHCM, o C, no início do HCM, você percebe que tem um HCM lá em cima. O C é de concentração. Então é concentração de hemoglobina corpuscular média nas hemácias, tá? Nos glóbulos vermelhos. O que é? Só que lembra que eu falei para você? Lembre-se de que quantidade, que eu falei quantidade de hemoglobina na hemácia, porque a gente chegou aqui em saturação de hemoglobina na hemácia, que é uma concentração de hemoglobina na hemácia, por isso que tem um C no começo. O que é saturação? Por exemplo, se eu pegar fazer nessa garrafa aqui, uma dose de whey com um tanto de água, que é o comum de se usar, você vai ter um whey ok, padrão ali, mas se eu colocar muito whey, eu saturei, eu deixei concentrado. Ou seja, isso aqui é o volume de hemoglobina em relação à hemácia. Ou seja, é o quanto de concentração tem de hemoglobina dentro da hemácia. Então é como se fosse a hemoglobina whey, a hemácia, o veículo, que é a água, e aí você tem essa saturação. Então você pode ter uma baixa, geralmente são caracterizadas por anemias hipocrômicas, ou pode ter alta, que geralmente chama-se de esferocitose hereditária, ou desidratação da hemácia, tá? Que inclusive qualquer cenário de desidratação vai interferir diretamente nos glóbulos vermelhos, no eritrograma. Então, você desidratado, você vai ter uma alta de hemoglobina. Lembra que hematócrito, hemoglobina, eritriócitos altos provém de desidratação? Então, se você tem uma concentração de hemoglobina dentro da hemácia mais alta, também pode ser gerada por desidratação, tá? RTW. RDW é a variação do tamanho da hemácia, tá? Você vai pegar o glóbulo vermelho, ele pode ser grande, pode ser pequeno, como é no marcador de VCM. Só que isso aqui é a variação do tamanho, ou seja, o quanto varia de ter glóbulos pequenos e glóbulos vermelhos grandes. E essa variação, a variação é o RDW. Isso pode ter início, por exemplo, se você tem uma anemia, você começou a fazer um tratamento, começou a fazer uma reposição, ou começou a sanar o problema, como foi se acertando, ocorreu que tem muita variação, muitas grandes misturadas com pequenas, muita variação dos tamanhos, não é homogêneo. E aí se tem esse cenário, tá? E quando tem pouca variação, esse aí é o ideal. E aí tá homogêneo, porque daí, como esse é um marcador de variação, ou seja, quanto maior ele tiver,
mais variável está. Porém, tem ali o valor de referência, porque uma pequena variação dentro desse valor de referência é normal. Agora vamos para os leucócitos, leucograma, série leucocitária, glóbulos brancos. Cara, isso aqui basicamente é célula de defesa. Acho que isso aí vocês sabem, certo? Cara, começando ali pelos leucócitos, que é o próprio leucócito, o próprio glóbulo branco, assim como lá no eritrograma, o eritriócito é o próprio glóbulo vermelho. Então aqui é a contagem de células de defesa. Então se eu tiver a alta de uma célula de defesa, das células de defesa, eu tenho um problema. Por algum motivo. Exemplos: infecção, inflamação ou algo como leucemia, tá? Ah, e se tiver baixo, cara, então você tem alguma coisa que está interferindo no seu sistema imune. O quê? Você pode ter uma imunossupressão forçada por medicamentos, você pode ter uma quimioterapia, HIV ou algum tipo de virose que abaixe a sua imunidade. Aí vamos em neutrófilos. O que é? O neutrófilos, ele faz a defesa contra bactérias. Então, se você tem lá um marcador de neutrófilos alto demais, você tem uma infecção bacteriana. Mas isso também pode ser estresse, pode ser inflamação, tá? Se você tem baixa, você pode ter uma virose que está causando a supressão disso, a imunossupressão forçada e também deficiência de vitamina B12 que costuma baixar neutrófilos, tá? Aí vamos para bastonetes. Essa série o leucograma, ele é um pouco mais simples, tá? Os bastonetes são os neutrófilos, só que jovens. Eles aparecem quando a infecção é aguda. Ou seja, teve uma infecção agora. Antes de se tornar neutrófilos, eles eram bastonetes. Então, nascem como bastonetes. Então, se tem muito bastonetes, é uma infecção que está aguda, está acontecendo agora, tá intensa. E a ausência, quando 0%, isso aí se espera em pacientes saudáveis, tá? Inclusive, você olhar o valor de referência, deixa eu tentar me tirar da tela aqui. Eu vou colocar para cima aqui. Valor de referência de bastonetes de 0 a 5. Então, vamos para segmentados. Segmentados são neutrófilos maduros, as principais células contra bactérias. Então, a gente tem aqui a porcentagem de neutrófilos jovens e a porcentagem de neutrófilos maduros, tá? E, novamente, a alta infecção bacteriana e a baixa alguma coisa que está gerando supressão. Virose, quimioterapia, imunossupressão por medicamento, ou pode ser alguma deficiência na medula também. Eosinófilos. Cara, os eosinófilos são células que agem contra parasitas e alergias. Então, se você tem alguma alergia, rinite, pode ser provindo de doenças autoimunes também, asma e inclusive verminose, pode alterar o eosinófilos. Cara, uma baixa que pode acontecer nos eosinófilos é o uso de corticoide, tá? Ou cortisol alto também provindo de estresse. Por isso que eu falei lá nos neutrófilos que o estresse pode causar. Justamente porque você tem uma alta do cortisol e que, para quem não sabe, o corticoide é como se fosse o cortisol, só que de forma sintética. Basófilos. Basófilos são células que liberam histamina. Lembra que quando você tem alguma alergia, você toma um antihistamínico, certo? Então, os basófilos vão ter alterações quando tiver algum quadro de alergia, geralmente severas, tá? Ou leucemia também. É que leucemia é o câncer no sangue. Então, tem alterações que podem ser identificadas em
várias questões no hemograma, mas nem sempre o hemograma é o que vai chegar ao diagnóstico definitivo de leucemia. Por isso que eu não estou batendo tanto nesse quadro, tá? Então, por exemplo, basófilos, ele tem um marcador de referência ali de 0 a 1. Se o basófilo estiver alto, alergia severa. Porém, cara, não tem nada, você excluiu tudo. Cara, você pode desconfiar de leucemia. Entende? Assim como diversos outros marcadores aqui. A leucemia em si, que ela pode alterar no hemograma? Pode alterar a contagem de leucócitos, contagem de hemácia, contagem de plaqueta, de blastos. O hemograma é um exame de triagem, não é suficiente para o diagnóstico final da leucemia. Para confirmar o diagnóstico, pode ser necessários exames como biópsia da medula óssea. Geralmente, cara, leucemia, você tem um valor absurdo aqui de algum componente que, tipo, você já fala, cara, tem alguma coisa muito errada. E você já faz um encaminhamento disso, tá? Então a gente parou aqui em basófilos, né? Então a alta de basófilos pode ser leucemia ou alergia severa. Baixa, baixa é o indivíduo saudável. Linfócitos. Isso é uma defesa contra vírus. Cara, isso tudo faz parte do glóbulo branco, tá? Só para ressaltar. Estão dentro do leucócitos. Então, se é uma defesa contra vírus e responsável por produção de anticorpos, a alta pode identificar uma infecção viral, tá? Por exemplo, dengue. E a baixa, novamente, cara, imunossupressão por medicamento, estresse, uso de corticoide, e etc. Monócitos. Monócitos são células que fagocitam restos e agem em infecções crônicas, ou seja, é como se fosse um faxineiro, tá? Que pega ali o resto e joga fora. Alta demais de monócitos, infecção de tempo prolongado, que de acordo com a função dele, você vai entender o sentido de a alta ser em casos de infecções prolongadas, tá? E quando a pessoa está se recuperando de alguma infecção também, por exemplo, já tratou, terminou o tratamento, está se recuperando, o monócito pode alterar. E a baixa, novamente, cara, uso de corticoide, imunossupressão e etc. HIV. Agora vamos para as plaquetas, tá? Plaquetograma. Aqui é a contagem de plaquetas, tá? Ops, calma aí. Aqui é a contagem de plaquetas. As plaquetas são fragmentos celulares que ajudam na coagulação. Então, por que que, por exemplo, um AS 100 miligramas infantil usamos em hormonizados para evitar evento cardíaco como trombose ou pessoas que já infartaram, por exemplo? Primeiro, pessoa que já infartou, com certeza absoluta, ela tem tendência a ter um infarto, certo? Isso é relevante, até porque ela já teve. E o uso de hormonizado, você está provocando isso. Então, a partir do momento que você tem algo que é antiplaquetário, que diminui a contagem de plaquetas, você vai tirar o fator de coagulação, que é o que causa trombose, tá? É um coágulo. Quando você tem um coágulo, você tem uma trombose. E quando tem uma alta demais de plaquetas, inflamação, pode ser um pós-operatório, justamente porque gera inflamação na recuperação, pode ser anemia, e a baixa pode ser, cara, dengue, pode ser uma infecção generalizada, pode ser doenças como lúpus e etc. E o VPM é o volume plaquetário médio, simples, tamanho das plaquetas. Indica também se as plaquetas são jovens ou se são antigas. Quando esse volume plaquetário está alto, significa que tem muitas plaquetas jovens. Está ocorrendo uma destruição das plaquetas antigas e uma reposição. Quando está baixo, tem uma produção de plaqueta diminuída. Pode ser uma supressão na medula. Beleza? Galera, isso aqui é um contexto que eu tentei ser sucinto sobre
sobre o hemograma, só para vocês terem ciência, tá? E a partir de agora você consegue olhar e já saber mais ou menos o que é cada coisa. Lógico que dá para entrar em doenças que causam cada coisa, em situações, mas para você ter noção, para eu pegar cada fator ali, dá para eu fazer um vídeo com o mesmo tempo desse que já vai bater 30 minutos, explicando sobre cada alteração do hemograma. Então, isso aqui é um geralzão para você já ficar por dentro. E galera que precisar de consultoria, vai no meu site azulnutri.com. Lá tem todas as informações sobre a consultoria. Gostou? Vai na aba de planos, efetua o pagamento. Efetua o pagamento, eu vou te chamar no meu WhatsApp pessoal. Galera que quiser me seguir nas redes vizinhas, @azulnutri_. E por favor, não esquece de se inscrever no canal. Galera que precisar de hormônios, Landerlan, tem o link aqui também na descrição. Direto da Landerlan, não tem intermediário, indústria farmacêutica, entrega com seguro para você não levar golpe e não pegar produto superfaturado, tá? Pode escanear o QR Code que já vai aparecer aqui depois do da oficial, ó. Landerlan, só escanear ou tem o link na descrição. E galera que precisar de manipulados e protetores, melhor matéria-prima do mercado oficial Farma. Na hora de finalizar a compra, use meu cupom azul que você tem um desconto. Beleza, galera? Esse é o vídeo de hoje. Vou ficando por aqui e forte abraço!